O ABC Pentecostal do Brasil. Pioneiros que tinham um coração ardente. Problemas, lutas e milagres. No vídeo de hoje, a igreja que nasceu ajoelhada. Um texto escrito por Adrião Nobre e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1967. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No dia 19 de novembro de 1910, chegaram os dois jovens missionários, Gunnar Wingren e Daniel Berg, em Belém do Pará. Quando Gunnar Wingren se achava num culto em sua igreja na América do Norte, o Senhor usou um jovem em profecia. Ide ao Brasil, onde tem uma grande obra a realizar. O irmão orou a Deus e pediu uma confirmação. E o sinal seria que não houvesse nenhum empecilho, e sim tudo lhe fosse favorável. E assim sucedeu. A porta estava aberta. Foi levantada uma oferta para as passagens. Rendeu justamente a importância de 2 passagens, mas Deus poria à prova o seu servo. E disse: dá este dinheiro ao orfanato tal que está necessitando. O irmão Gunnar Wingren responde: Senhor, este dinheiro é de minhas passagens e tu me mandas dar? Então eu dou. E faltavam 3 dias para o seu embarque. No dia seguinte, saiu à rua e encontrou-se com um amigo que o abraçou e disse: eu soube que você vai ao Brasil, é verdade? Disse: é verdade. Quando embarca? Amanhã. Foi bom eu me encontrar com você. E tirando do seu bolso um cheque, entregou ao irmão dizendo: o Senhor mandou eu entregar-lhe esse dinheiro para ajudar nas suas passagens. Eu estava esperando por ele, disse Wingren, e recebeu o cheque. Era justamente a importância que ele tinha dado ao orfanato. No outro dia, ele embarcou rumo ao nosso Brasil, em atenção ao grito macedônico: passa ao Brasil e ajuda-nos. E assim chegaram os 2 missionários corajosos. Renunciaram ao seu bem-estar e de suas famílias e amigos, sem garantia de igreja, num país estranho, sem conhecer a língua, só pela fé naquele que os enviava. Desembarcaram em Belém do Pará com 12.000 réis, dinheiro da época. Um companheiro de viagem indicou um hotel barato para dormir em uma noite. Por intermédio de alguém, pôs um anúncio num jornal. Chegaram 2 missionários batistas americanos que se acham em dificuldades por não conhecerem o idioma do país. Disse que os procurassem no endereço tal. E um senhor de nome Justoniel, muito conhecido entre os evangélicos, leu o anúncio. Foi procurá-los e os conduziu à igreja batista, onde foram hospedados no porão do templo. Mas Deus tinha um plano certo para os seus servos e falou aos ouvidos de um crente presbiteriano nas Ilhas do Pará, no rio Tapajuru, município de Melgaço. Esse crente era Adriano Nobre. Ouviu uma voz mandando-o ir a Belém. Mas não viu ninguém. Não sabia quem falava com ele. Não fez como Paulo, que perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz continuou a soar e Adriano ficou preocupado. O que vem a ser isso? Eu não tenho nenhum compromisso em Belém. Pensou em silêncio. A voz mais fortemente lhe soava. Adriano não pôde resistir. No dia seguinte viajou para Belém. Quando se aproximou de Belém, pensou:
Qual seria a primeira porta que iria bater? Lembrou-se de um primo que era auxiliar da Igreja Batista. Logo que chegou, perguntou: Raimundo, o que há de novo? O que há é que chegaram 2 missionários americanos e não entendem nada em português. Há 3 dias que estão aqui. É um problema difícil atendê-los. Onde estão hospedados? Aqui no porão da igreja, respondeu. Eu gostaria de falar com eles. Pois não, vem comigo. Raimundo Nobre apresentou Adriano aos 2. Este é o meu primo Adriano, saudou-os no idioma inglês. Foi uma grande surpresa e alegria dos 2. Foi uma alegria acompanhada de um forte glória a Jesus. Travaram uma palestra demorada e a emoção foi grande entre os 3. Adriano convidou os irmãos, dizendo: Querem ir comigo passar uma semana em minha casa e aprender alguma coisa em português? Sim, vamos, Daniel, glória a Jesus. Adriana explicou: o lugar é feio, entre os seringueiros, mas transitam muitos navios do rio Tajapuru. E ao dia seguinte embarcaram. Os 2 mensageiros, em companhia de Adriano, rumaram ao rio Tajapuru. O pequeno navio atracou. Eu desci ao convés do navio para conferir a carga e me deparei com Adriano entre 2 jovens fortes louros com suas grandes maletas. Eu me aproximei e Adriano me apresentou a eles. É meu irmão na carne. Compreendi que eles não entendiam português. Estes homens vão ficar aqui? Perguntei. Sim, respondeu Adriano. O que vem fazer estes homens aqui? Num lugar deste? Eles são crentes batistas. Vão ficar alguns dias comigo para aprender alguma coisa em português. Todos os seringueiros ficaram admirados. O que viram fazer estes homens aqui? Ao anoitecer, foram armadas as redes. Eles nunca tinham dormido em redes. Ficaram na sala onde eu dormia. Eu que sempre tive o sono leve, todas as vezes que acordava alta noite, notava que eles estavam de joelhos, orando baixinho para não acordar os que aproveitavam o silêncio da noite para dormir. Eu ficava quieto para eles não perceberem que eu estava acordado. Eu dizia para mim mesmo: o que veio a ser isto? Estes homens não dormem durante a noite? Hoje posso dar um testemunho. A Igreja Pentecostal no Brasil nasceu de joelhos. Pela manhã, na mesa do café, era dada uma preleção prática de todos os objetos que compunham a mesa. Era dita em português. E assim o irmão Wingren repetia muitas vezes a pronúncia portuguesa, de maneira que, em pouco tempo, já se podia entender a sua pronúncia. Resolvendo voltar a Belém, segurou-o Adriano e disse: Eu não sei como vou ser recebido. Posso contar com sua pessoa? Ele respondeu: Pode sim. Ele seguiu para Belém, mas já deixava um brasileiro primogênito pentecostal nas ilhas. Primeiro fruto do seu trabalho. Logo que chegou, no primeiro culto, entregou a mensagem do batismo com o Espírito Santo e fogo. A mensagem não agradou ao dirigente da Igreja Batista e do ministério. Eles se mostraram muito indiferentes e precavidos. E o fogo pentecostal começou a aquecer e não demorou. A primeira crente, irmã Celina,
recebeu o batismo com o Espírito Santo e fogo, e em seguida a irmã Nazaré. E o acontecimento revolucionou a igreja na pessoa dos dirigentes. Foi convocada uma reunião para resolver a situação. Nenhum crente podia faltar. Foi feito o apelo. Quem crê nesta heresia, dê um sinal. Se não me falha a memória, 17 crentes levantaram as mãos. Todos estes foram eliminados do rol de membros. Muitos crentes não levantaram as mãos com medo de serem cortados do rol. Os 2 missionários deixaram o recinto acompanhados do pequeno grupo. Todos ficaram na rua. Perguntaram ao irmão Wingren: como vai ser agora? Uma irmã que tinha uma boa casa disse: eu tenho uma boa sala, está à disposição dos irmãos para a realização do culto. A Igreja Batista reuniu todas as denominações para combater a, entre aspas, heresia pentecostal pela imprensa com calúnia. Diziam que o irmão Wingren era espírita e tinha consigo um aparelho que magnetizava os crentes, que influenciava todos os presentes com manifestações estranhas e que eles diziam ser batismo com o Espírito Santo. Isto é fogo de palha, diziam, facilmente se apagará, e apelidaram os 2 missionários de o Espírito de Fogo. Mas eles enganaram-se. O fogo pentecostal, quanto mais chove, mais incendeia, queimando a palha seca dos corações. O vento pentecostal continuou soprando e as faíscas dos espíritos de fogo começaram a cair no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Recife, Alagoas, Sergipe e etc. E logo começou a chegar carta do Ceará, Natal, Paraíba. Mande, pastor, há tantos crentes para serem batizados. Não havia quem enviasse. Foi enviado Adriano ao Ceará, onde foi preso e deportado para o Rio Grande do Norte. Havia falta de obreiros. E a igreja de joelhos orava: manda, Senhor, obreiros para a tua seara. Deus ouviu as orações, movendo os corações dos suecos e americanos. E começaram a chegar Samuel Nistron, Joel Carlson, Otto Nelson, Gustavo Nordilum, Nels Nelson, e assim continuou o fogo aceso. Já ultrapassou as fronteiras da Bolívia, Peru, Argentina e demais países da América do Sul. E agora, muito recentemente, contemplamos o grande incêndio espiritual no Maracanã, que afugentou o futebol por alguns dias. Se o missionário Gunnar Wingren e Daniel Berg fossem vivos, eles veriam o fruto do seu trabalho e ficariam satisfeitos. Um grande pregador da igreja cristã creu no batismo com o Espírito Santo e recebeu a promessa, Almeida Sobrinho. Ele deu um conselho às igrejas denominacionais, o conselho de Gamaliel. Para que não aconteça que os pentecostais não discutam, não briguem enquanto vocês combatem, eles oram por todos vocês. Eles usam uma arma poderosa. Quando eles põem o joelho em terra, alguma coisa acontece. A terra estremece. Quando organizaram a igreja, o irmão Wingren fez uma interrogação ao irmão Daniel Berg. A igreja está fundada e como vai ser o nosso sustento? Abrindo as mãos, disse: eu tenho 2 mãos e vou trabalhar para o nosso sustento, e você vai regar. Daniel Berg plantou, Gunnar Wingren regou, mas Deus deu o crescimento. Adrião Nobre, Jornal Mensageiro da Paz, novembro de 1967.
porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.